Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Em uma das cenas do filme Filhos do Ódio, que no original chama Filho do Sul, o foco é em um garoto e foca também no problema do Sul, né? A personagem do Brian Dennehy deve ter sido um dos últimos papéis do Brian Dennehy. Ele faleceu, que é o avô do protagonista, que é membro da Ku Klux Klan, né? O avô diz o seguinte: não, que eu particularmente eu não queria olhar os negros, eu não queria nem ver os negros. Daí ele fala que não tem, na verdade, coisa muito contra, porque os negros não têm culpa de ser como eles são, porque afinal de contas faz pouco tempo que eles saíram da floresta, eles não eram nem civilizados ainda. E aí dali a pouquinho ele também fala, mas se você continuar andando com os negros, eu mesmo dou um tiro na sua cabeça, né? Então esse tipo de lógica imbecil, torta, totalmente contraditória, infelizmente ainda faz sentido, faz adeptos hoje em dia, né? Ou faz sentido para algumas pessoas hoje em dia. Então, embora esse filme não consiga de todo escapar às vezes do estereótipo, né, do branco como salvador da pátria, eu achei muito importante. E até como professor de inglês, eu gostei de uma outra cena em que um negro tem que ensinar o Bob Zellner a pronunciar negro de forma assertiva, né? Ele falava nigger, negro. Aliás, fica bem perto de um termo assim bem infame que é ainda usado contra os negros, tal. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. O diretor trabalhou muito com o Spike Lee, foi montador do Spike Lee. O Spike Lee é um cineasta negro muito importante, né? Inclusive, o Spike Lee é um dos muitos produtores executivos listados no filme. A história se passa nos anos 60, né? É a biografia do Bob Zellner, ele está vivo ainda, em 2021 e tal. Nos anos 60, ainda vigorava em muitos estados do Sul as tais leis do Jim Crow, um conjunto de leis segregacionistas, né? Então era legal, né? Era permitido, era institucionalizado naqueles estados a separação. Os negros não podiam beber água nos mesmos bebedouros dos brancos, banheiros separados, e nos ônibus eles tinham que ficar no fundo, né, atrás, tal, até que a Rosa Parks se recusou a fazer isso e foi um dos pavis do movimento pelos direitos civis dos negros, e teve muita pancadaria, né? Imagina, os brancos não iam deixar isso barato, né? E ao mesmo tempo os negros tinham aquela política de não violência, que eles aprenderam com o Gandhi e tal. E aí tem um movimento que é uma grande viagem de ônibus que os negros e os seus apoiadores estavam fazendo, né? Sair de Washington e até Carolina, né? Georgia, enfim, tinha que passar pelo sulzão bravo, Alabama, Mississippi, né, tal. Não é à toa que até hoje em dia o nível, por exemplo, de vacinação contra a Covid nesses estados é bem baixo, para dar uma olhada como que ainda é. Bom, e aí um garoto branco de família de Ku Klux Klan que cresceu aprendendo que tinha que humilhar negros e tal, ele começa a se tocar de que aquilo é errado e que ele pode ajudar. E o filme não deixa de mostrar que ele ser branco é um privilégio, ele tem certa imunidade para fazer algumas das coisas, né? É muito mais perigoso para os negros fazerem algumas coisas do que ele, né? E o filme também mostra alguns momentos em que ele não entende direito o que está acontecendo, né? Eu, por exemplo, como eu sou albino, né? Claro, eu sou extremamente branco. Os olhares para mim sempre foram porque eu sou albino. Mas tem algumas situações que eu provavelmente nunca entenderei na pele, de, sei lá, entrar numa loja e ser constantemente vigiado, coisa que eu já ouvi muitos relatos de gente negra fazendo, provavelmente porque as pessoas devem olhar para mim por um outro motivo, né? Por isso é um senhor branco e tal. Assim, eu achei bacana, ele não é um filme inovador, ele não é inventivo, ele é um filme padrão que está mais até para TV do que para cinema, em termos de construção, cinematografia, iluminação e tal, mas qualquer coisa que venha no sentido de mostrar como era a situação e como essa situação ainda existe, porque se a gente está falando dela ainda hoje é porque ela é consequente, eu acho que deve ser assistida e a gente deve pensar. Tem algumas coisas muito assim
tristemente interessantes, né? A hora em que o garoto lá diz: ah, eu trabalhava numa mercearia e eu atendia negros e brancos, mas aí ele dá o código de atendimento, né? Como que lá na mercearia os negros não iam apanhar, né? Eles iam pagar, mas havia um código de atendimento. Vai carregar as coisas para os clientes negros, quando vai carregar. Então o filme ilustra muitas dessas práticas e que eu acho sempre bom a gente lembrar, tristemente, né, delas, para sempre tentar nos questionar, enquanto brancos, tal, de algumas coisas que às vezes a gente critica, né? Estão reclamando demais, tal, só que às vezes a gente não está percebendo qual a dimensão real do problema, porque a gente literalmente não está naquela pele e não sofre os olhares e as porradas e o preconceito que tem. Bacana a adição da Netflix, achei legal. Tchau!